Bom dia, pessoal. Vamos lá, pessoal. Na próxima semana a gente tem a nossa semana de avaliações bimestrais, né? E hoje a gente vai fazer uma revisão direcionada à avaliação bimestral. Bom dia, Vivian. Pronto, no segundo bimestre a gente estudou óptica e iniciou eletrostática, né? Mas eu achei por bem pegar só um assunto, para não confundir vocês na hora de estudarem. Então, a prova vai abordar mais a parte mais recente, né, que foi eletrostática. Então, a gente vai só revisar um pouco dos conceitos. A minha prova é sempre naquela esquemática, metade conceitual e a outra metade você vai precisar fazer alguma continha. Tá? Então, naquele mesmo esquema, se liguem nos conceitos, né? Você vai garantir aí metade da nota só pelos conceitos. Pronto. Então, só voltando àquele slide que eu usei, eu vou frisar aqui só as partes mais importantes, né, pessoal, que vai cair na prova. Então, o que você tem que saber aqui? Primeiro, da estrutura atômica, você tem que estar com isso aqui em mente, né? Um átomo, que é a menor parte da matéria, e foi, né, considerada, hoje já não é mais a menor parte da matéria, a menor porção da matéria, é constituído, né, de um núcleo massivo, de praticamente toda a massa deste átomo está localizada. Neste núcleo tem partículas que são denominadas de prótons e nêutrons. Os prótons, eles têm carga positiva. Tá? E os nêutrons, eles não têm carga. Não têm carga elétrica. São nulos, não? Ele é formado de um par prótons unido a um elétron. Este prótons e elétron, ele tem valores de cargas idênticos, só que opostos. E um é negativo, outro é positivo, então um anula o outro. Por isso que ele não tem carga resultante. A carga é nula. E os elétrons que estão orbitando este núcleo, eles foram considerados como tendo cargas opostas ao prótons, não? Então, o próton é positivo, o elétron vai ter carga negativa. Então, um primeiro conceito que vai cair com certeza é o princípio da atração e repulsão de cargas, né? O que a gente viu? Que pode existir atração ou repulsão entre essas cargas, né? Entre essas partículas elementares. O que se observou é que sempre que eu aproximo partículas de mesma natureza, de mesmo sinal, positivo, positivo, ou negativo com negativo, há uma repulsão. Há uma tendência dessas cargas se distanciarem uma da outra, né? Elas vão se repelir, se afastar uma da outra. Tá? E quando eu aproximo cargas de sinais opostos, ocorre o inverso. Ao invés de elas tenderem a se distanciar, elas vão ser atraídas uma para a outra. Então, ocorre uma atração. Só lembrar daquele ditado popular, né? Os opostos se atraem, há uma atração entre cargas de sinais opostos, enquanto cargas do mesmo sinal, elas vão tender a se afastar uma da outra, se repelir. Então, frise bem este conceito, que é uma questão de prova. Professor, Oi. sabe
a transferência de energia por indução, quando as cargas elas estão sendo induzidas, elas ficam com as mesmas cargas ou elas ficam com cargas opostas? Um indutor sempre fica com carga oposta ao induzido. Justamente por essa repulsão aqui, ó. Eu tenho um indutor com um determinado sinal de cargas positivo, né? Então, eu aproximo de um corpo neutro, ele vai tender a afastar para longe cargas de mesmo sinal. Então, aquele material que é induzido, ele vai tender a afastar cargas de mesmo sinal, se distanciarem. Então, essas cargas acabam fugindo para outro corpo. Quando eu corto Entendi. essa conexão com outro corpo, então ele vai ficar com cargas de sinais opostos, né? Aquelas que não foram afastadas, aquelas que foram atraídas, né? Ele vai atrair elétrons aqui. Então, aquelas que foram atraídas permanecem no corpo e as que foram afastadas foge daquele corpo, deixando aquele corpo negativo, um sinal contrário ao indutor. Mas a gente vai falar desses processos também mais à frente. E vai ter também uma questão com esses conceitos, né? Certo? Então, coloco um asterisco bem grande nesse princípio de atração e repulsão, cargas de sinais idênticos se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Aí só uma curiosidade, o que vocês acham, pessoal? Eu vou pegar um corpo que está carregado aqui negativamente, com excesso de cargas negativas, e fazer uma circunferência, mas não deu, não. Vou pegar um corpo aqui que está com excesso de cargas negativas, está carregado negativamente. E vou aproximar de um corpo neutro. O corpo neutro ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? Será que vai acontecer atração ou repulsão neste caso aqui? Oi. Um corpo neutro tem a mesma carga positiva e negativa, a mesma quantidade? Eu não consegui ouvir o comecinho da tua pergunta. Um corpo neutro, ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, é isso? Isso. Tá. Ele pode ser representado assim, né, pessoal? Sem nenhuma simbologia de cargas e de prótons de elétrons. Mas como a Vivian falou aí, muito bem, né? A gente não deve esquecer que este corpo, ele continua tendo átomos. Se ele continua tendo átomos, ele continua tendo elétrons e prótons, só que em mesma quantidade, como a Vivian falou. Certo? Não quer dizer, o corpo neutro não quer dizer que ele não tenha prótons e elétrons. Ele não tem carga resultante, certo? Porque cada próton anula-se com um elétron. Um é negativo e o outro é positivo na mesma proporção, no mesmo valor. Então, eles se anulam. Então, será que ocorre a atração aqui, ou repulsão? Quando eu aproximo um corpo carregado de um corpo neutro? O que vocês acham? Sim ou não? O que, professor? Aproximando um corpo carregado de um corpo neutro, pode haver atração ou repulsão? Eu acho que vão se neutralizar, não? O Jorge Henrique falou que acha que nada acontece. Será? Eles vão se neutralizar, não? Que tipo, se tem um corpo que é mais carregado, ele vai bater no corpo neutro, ele não vai transferir nada Não, para outro corpo. a pergunta foi só aproximar, sem tocar, né? Vai haver atração ou repulsão?
Eu acho Eu que não, vale, eu mas não vou tocar aqui, eu não vou tocar um corpo no outro, só aproximar. acho que vai ter atração. Porque Eles são. É como se. Não é como se eles tivessem energias opostas, né? Mas é como se eles ainda não soubessem a energia que tem, sei lá, o neutro. estes elétrons aqui, pessoal, eles vão se atrair com os prótons do corpo neutro. Então, é como no processo de indução. Eles vão se atrair com as cargas positivas e os elétrons eles vão se distanciar. Certo? Então, pode ser atraído sim, vai ter uma atração aqui, só que somente com aquelas cargas de sinais opostos. Estes elétrons aqui vão se atrair com os prótons, com as cargas de sinais contrárias do corpo neutro. Certo? Então, se você aproximar um corpo carregado de um corpo neutro, ocorre sim uma atração dessas cargas em excesso com as cargas de sinais contrários no outro corpo neutro. Se houver o toque, aí é outra situação, né, como o Ezequiel estava falando, essas cargas vão ser transferidas para outro corpo por contato, né, já que ele não gosta de ficar com carga em excesso. Mas não esqueça que um corpo neutro não deixa de ter cargas lá, só que mesma quantidade de prótons e de elétrons. Se fosse dois corpos neutros, aí sim, nada aconteceria, porque os dois já estariam equilibrados, né? As questões de cálculo, pessoal, elas vão estar mais concentradas aqui, ó, na quantidade de carga que eu vou ter ainda, como encontrar a quantidade total de carga de um corpo, certo? Essa vai ser a principal continha que você vai fazer lá na hora da prova. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Então, eu tenho essa situação aqui ilustrada. O corpo ele pode estar carregado positivamente, quando eu tenho mais prótons, mais cargas positivas do que cargas negativas. Ele pode estar neutro, né, quando tem a mesma quantidade. Então, não tem carga resultante, a carga total de um corpo neutro é zero, porque cada próton anula um elétron. E ele pode estar carregado negativamente, quando eu tenho mais cargas negativas do que cargas positivas. E como eu sei o total de cargas que eu tenho no corpo? Essa vai ser a principal pergunta em relação a cálculo que vocês vão ter que fazer na prova. Então, é só lembrar que cada elétron e cada próton tem um valor padrão de carga, que é chamada daquela carga elementar que foi simbolizada pela letra E. Que é sempre aquele valor fixo, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso é quanto vale cada próton e cada elétron. Ele tem o mesmo valor, só que sinais opostos. É por isso que um corpo neutro ele não tem carga. Se eu somar cada próton com cada elétron, como eles estão pareados, cada um tem seu par, então no final não vai ter carga resultante, né? Cada próton anula um elétron. Mas se eu tenho um corpo que está carregado, como é que eu encontro a carga total? É só saber o tanto de cargas que eu tenho a mais, eu chamo de carga excedente, simbolizada pela letra N, e multiplicar pelo valor dessa unidade, né, dessa carga elementar. Então, essa expressão que eu vou usar para encontrar a carga total de um corpo. O N é a carga excedente, né, o tanto que eu tenho a mais de prótons ou de elétrons. E o E, essa carga elementar, que vai ser sempre este padrãozinho aqui. Sempre este valor. Então, vamos encontrar a carga aqui destes três corpos, né? Vou chamar este de 1, este de 2, este de 3.
quanto é que a carga total no corpo 1 é a carga excedente. Qual vai ser a minha carga excedente aqui, pessoal? Neste primeiro corpo. Alguém arrisca? A carga incidente de qual corpo? Do primeiro? Isso. É um prótons, né? Tem duas cargas excedentes. Então, o valor do meu N vai ser mais 2. O mais está indicando que é carga positiva, prótons, e o 2 é o tanto de prótons que tem a mais. Isso é a minha carga excedente, o valor do meu N, né? Vezes o E. O E sempre vai ser este valor, pessoal. 1,6 vezes 10 é menos 19. Então, é só multiplicar, né, número por número, potência com potência. Como eu só tenho uma potência, eu simplesmente repito ela. Não tem outra para juntar com ela, né? Só repetir. E 2 vezes 1,6 dá 3,2. Então, essa é a carga total deste primeiro corpo. O corpo 2 a gente já sabe que não vai ter carga, porque eu não tenho N, eu não tenho carga excedente. Meu N é 0. Eu não tenho nada em excesso. Né? Então, qualquer coisa vezes 0, já que o N é 0, nem precisa colocar o valor do E aqui. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Certo? É por isso que o objeto não tem carga em excesso. Mas isso não quer dizer, ó, como a gente está vendo aqui, que ele não tenha prótons elétricos. Continua tendo, certo? E por último, terceiro corpo. Qual vai ser a carga excedente do terceiro corpo? Meu N. É menos 3, Cris. Exato. Eu tenho elétrons, então negativo. E a quantidade de elétrons a mais é 3. Então, vou ter 3 vezes o valor da carga elementar, que é aquele padrão, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. 3 vezes 1,6 vai dar 4,8. E a potência eu só vou repetir, que não tem nada para juntar com ela. Então, está aqui a carga do corpo 3. Então, é bem simples, pessoal. Pega a carga em excesso e multiplica pela essa constante para encontrar a carga total em um corpo. Tá? Então, as contas que tem na prova de cálculo, basicamente, você vai precisar usar essa expressão. Vou lembrar da frasezinha, né? Quem nunca errou? Q igual a NE. Q igual a NE. Sempre lembrar que este N aqui é a carga excedente. Então, se numa questão tem um número de prótons e um número de elétrons, a excedente vai ser a diferença, né? O que eu tenho a mais em relação ao outro. Certo? Dúvidas quanto a esse conceito? Ainda não, professor. Pronto. É outro conceito também que vai ser explorado na prova, é esses processos de eletrização, né? Ezequiel até falou no começo sobre um deles. Eu tenho 3 tipos, ou 3 modos, né, de deixar um corpo carregado, de eletrizar um corpo. Né? Daí o nome processo de eletrização. Este corpo ele pode ser eletrizado por atrito, tá? Então, lembrando do que é atrito, né? Sempre quando há um movimento entre duas superfícies, a natureza dessa superfície impõe o que a gente chama de atrito.
certo? Que é uma força que é sempre contrária ao movimento. Então, a eletrização por atrito, ela vai ser consequência desse processo de atrito. Então, eu pego dois materiais, cada material ele tem uma facilidade de receber ou de doar elétrons. Então, a gente pode, tipo, ranquear, colocar em uma escala que a gente chama de série triboelétrica, esses materiais. Então, tem materiais que vão ter facilidade de perder elétrons e outros de receber. Vocês devem estar vendo essa tabelazinha aqui. Eu pego alguns desses materiais e coloco aqui no ranking, né? Então, o vidro, ele tem uma facilidade maior de doar elétrons, de perder elétrons. Enquanto quem está aqui embaixo, né, algodão, seda, ele tem uma facilidade maior de receber esses elétrons. Então, se eu pego dois materiais que estejam aqui, né, em série diferente, o vidro, por exemplo, com algodão. O vidro, ele vai perder elétrons, enquanto o algodão vai receber elétrons. Então, como consequência disso, aquele que vai perdendo elétrons vai ficando com excesso de cargas positivas, e o que vai recebendo elétrons vai ficando com excesso de cargas negativas. No final, um fica carregado positivamente e o outro fica carregado negativamente. Então, é uma característica da eletrização por atrito, né, pessoal? Eles ficam, no final, carregados com sinais opostos. Então, nessa figura, né, que a régua ela tá sendo atritada com um pano. Quem ficou com, tipo, vamos supor que a régua tava neutra, né? Só que daí, eu não entendi. Ela tirou elétrons, foi? Isso. Ah, entendi agora, então. Bom, vamos supor aqui que essa régua seja de vidro e o material que ele está atritando seja seda ou algodão, né? O vidro, ele tem a facilidade de perder elétrons, ó. Daqui para cá ele está perdendo elétrons. Então, é como se este movimento de atrito fosse arrancando elétrons da régua, certo? Como ele estava neutro com a mesma quantidade, se ele perde um elétron, ele já fica com um próton a mais. Então, ele já fica carregado positivamente. Deixou de ser neutro, né? Se ele está perdendo elétrons. Então, este material que perde elétrons fica positivo, e esses elétrons ele não vão sumir, né? Ele vai passar para o material que está sendo atritado. Então, o material, vamos supor que é algodão, ele retirou esses elétrons, então ele fica com excesso de elétrons, ele fica negativo no final. Eles trocaram cargas, né? Ah, entendi. Então, basicamente, todas as três tipos de energia, né? As coisas ficam com sinais opostos, né? Não. O único que a condução, a gente vai ver já que não, certo? Mas aqui sim, sinais opostos. Agora vamos para a condução, para fazer essa mesma análise. Aqui é só um exemplo, né, de aplicação. Pronto. Já tem um spoiler ali, né, mas vou tirar aqui. O outro processo é a eletrização por contato. O próprio nome já sugere, você tem que colocar em contato esses dois corpos, né? Então, quando é que ocorre esse tipo de eletrização? Quando eu tenho um corpo carregado e vou tocar em outro corpo que esteja com menos carga em excesso do que ela, ou um corpo neutro, um corpo que está em equilíbrio ali. Este corpo, a tendência natural dele é estar em equilíbrio, né? Então, a forma neutra do corpo, ela requer menos energia.
Então, todo corpo que está carregado, ele vai tender a tirar este peso dele, tirar este excesso dele. Então, se eu toco no corpo carregado, vai ter aquela descarga elétrica. O que é essa descarga elétrica? Essa transferência de carga em excesso de um corpo para outro. Então, observe aqui, se esse corpo está com excesso de elétron, eu toco no corpo neutro, ele vai tender a compartilhar essa carga em excesso com o corpo neutro, procurando ali um equilíbrio. Então, o corpo neutro também vai ganhar elétrons. Então, se ele estava neutro e ele ganha mais elétrons, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. Então, no final, quando eu tiro este corpo do contato, os dois vão ficar carregados com sinais idênticos, pois eles compartilharam ali essa carga até um equilíbrio. Então, observar aqui, ó, que é o contrário do que ocorre com a eletrização. Eles não ficam aqui com sinais opostos. Na eletrização por contato, eu tenho como resultado final os corpos carregados com o mesmo sinal de cargas. Então, eles compartilharam, no caso da eletrização por atrito, um roubou do outro. Não? Os dois estavam neutros, um roubou do outro. Então, um ficou com excesso de prótons, outro com excesso de elétrons. Aqui não, há um compartilhamento de cargas de mesmo sinal. Então, se o corpo estava carregado positivo, os dois vão ficar positivos no final. Se o corpo estava carregado negativamente, os dois no final vão ficar com o mesmo sinal de carga. Certo? Ezequiel, compreendeu aqui? Entendi, professor. É como se elas se neutralizassem, né? Se equilibrasse. Pronto. Que neutralizar dá a ideia de que não tem carga em excesso, não? Exatamente isso. Elas vão balancear seu excesso de cargas lá. Se elas forem idênticas, né? Fica meio a meio. É só tirar a média. Eu vou ter... Como assim? Por exemplo, se essas esferas forem idênticas, do mesmo material, do mesmo tamanho, quando eu tocar uma na outra, vai metade da carga em excesso para uma, metade da carga em excesso para outra. Porque essa daqui está neutra, né? Não tem carga. E essa daqui tem 3, 6, 9, 12. 12 elétrons a mais. Vamos supor que elas são idênticas, né? São exemplos, como exemplo, elas são idênticas. Então, no final, quanto cada esfera vai ter de carga? Se elas são idênticas, basta tirar a média. Eu vou somar. A primeira esfera tem 0 de carga, neutra, né? E a segunda tem menos 12. Menos 12 elétrons. Então, tirando a média, eu vou ter aqui menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Então, no final, cada esfera vai ficar com menos 6. Isso quando eu tiver esferas idênticas, mesmo material, mesmo volume. Idêntico quer dizer isso. Eu posso só tirar a média e eu sei a carga final de cada esfera. Quando elas não são idênticas, como é o que está simbolizado aqui na figura, ó, você vê que essa esfera maior, ela ficou com mais elétrons do que a esfera menor. Ela tem uma capacidade de armazenar essas cargas. A gente vai ver isso mais na frente. Certo? Aí, pessoal, só uma pergunta aqui, né? Uma pergunta que pode ser uma dica aí para a prova. Eu fiz a eletrização por condução. No final,
Quando eu aproximar aqui, eu vou ter uma atração ou repulsão depois do contato? Uma repulsão. Isso, vão ter mesmo sinal, repulsão. Ô, Já na professor, eletrificação por atrito, eu vou ter o quê? Uma atração ou repulsão? por atrito vai ser uma atração. Isso, sinais opostos, eu tenho uma atração. Oi, Ezequiel, queria perguntar. Na, nessas que os elétrons e os prótons eles se equilibram, né? Tem aquele negócio também que, tipo assim, se uma energia ela é negativa e a outra é positiva, quando elas vão meio que se equilibrar, né? Quando elas vão entrar em contato. Tem aquele mesmo negócio da matemática, mas com menos com mais, menos, assim também. Isso, mesma coisa. Mesma coisa, certo? Aproveitando aí essa dúvida do Ezequiel, vou fazer um exemplo aqui, né? Fazer um exemplo aqui. Vou pegar duas esferas idênticas, tá? Vamos supor que eu tenha duas esferas idênticas. Uma está carregada positivamente e a outra está carregada negativamente. As esferas são idênticas. Uma está com, vamos supor aqui, 6 prótons a mais. Essa tem 6 prótons. Vou colocar aqui em forma de número mesmo. E essa daqui tem 12 elétrons. Certo? Eu quero saber quanto cada esfera vai ficar após o contato. Então, vou colocar essas esferas em contato. Qual vai ser a carga final de cada uma? Como eu disse, é só tirar a média, né, pessoal? No final, elas vão ficar balanceadas, né? Vão ficar com a mesma quantidade. E para saber essa quantidade, é só você tirar a média. Então, você vai somar Cris, a quantidade da 1 com a da 2 e dividir por 2. Oi? Cris, fica a mesma quantidade de elétrons e prótons, né? No final. Isso. Como se elas ficassem em equilíbrio, né? Mas lembrando, quando eu me refiro a esferas idênticas. Então, vamos lá. Como o Ezequiel falou, eu tenho que considerar os sinais aqui, como eu faço lá em matemática. Então, a carga 1 é mais 6, mais a carga 2. Carga 2 é negativa, é menos 12, dividido por 2. Então, tem o 6 positivo com 12 negativo, pessoal. Mas com menos dá menos, né? Sobra quanto aqui? Não sei. Menos 6, exato. Dividido por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3, menos 3. Então, no final, cada uma delas vai ter menos 3 elétrons. Tá? Então, a esfera 1 vai ficar com menos 3 depois do contato. E a esfera 2 também fica com menos 3. Observe que a gente tem aquilo que a gente identificou, né? Elas ficam no final com o mesmo sinal. Neste caso aqui, em particular, quando elas são idênticas, né? Elas ficam com a mesma quantidade. Mas lembrando que eu posso ter corpos que não são idênticos. Então, vai haver um equilíbrio, mas vão ficar com o mesmo sinal, mas pode ficar com cargas diferentes. Oi, alguém ia perguntar? Por que fica menos 3? Eu não entendi aquela soma. Ó, você tem 6 positivo com 12 negativo. Você vai somar essas duas cargas. Então, o que sobra aqui? Se eu estou com 12 negativo
junto com 6 positivo, como se eu pagasse uma conta, né? Eu estou devendo R$ 12 e pago 6. Então, eu vou continuar devendo 6, que é o que falta para 12. Certo? Ok. Obrigada. Repete o sinal do maior e subtrai. 12 menos 6 dá 6. Aí o menos 6 dividido por 2, que eu estou tirando a média aqui, menos 6 por 2 dá 3. Então, por isso, menos 3, né? O menos quer dizer que é elétrons, né? Elétrons em excesso. Certo? Lívia. E o último processo, pessoal, é exatamente o que Ezequiel mencionou no começo, né? Eletrização por indução. Nos 2 processos anteriores, a gente viu que um corpo toca no outro. O primeiro, além de tocar, tem que atritar, né? O toque não é suficiente para transferir carga. Por exemplo, eu pego 2 corpos neutros, eles não vão ter que transferir carga. Nenhum está com excesso de carga. Então, eu tenho que atritar um corpo contra o outro para poder fazer essa transferência de carga, né? Um arrancar elétrico do outro. O segundo processo, o contato, já como um dos corpos já estava com excesso de carga, o ato de simplesmente tocar, durante este toque, vai transferir carga que estava em excesso para o outro. Uma indução, não. A indução é diferente. Eu não vou ter aqui um contato, né, direto. O processo de eletrização por indução vai se dar apenas por aproximação, né? Eu vou simplesmente aproximar um corpo carregado de um corpo neutro. Este corpo que a gente aproxima, a gente chama de indutor. É ele que vai induzir essa eletrização. E o corpo que vai sofrer essa influência, né, que vai ser induzido, a gente chama de corpo induzido. Então, aqui, observe que o processo de eletrização, por indução, ele segue alguns passos. Eu numerei aqui, né? Primeiro, eu vou aproximar um corpo carregado de um corpo neutro. Aquele princípio de atração e repulsão que a gente viu no início diz o quê? Corpos de mesmo sinal, mesma natureza, se repelem e sinais opostos se atraem. Então, quando eu aproximo este material carregado de um corpo neutro, ele vai atrair partículas de sinais opostos, e as que têm mesmo sinal, ele vai afastar. Atrai que tem sinal contrário, e expulsa, repele o que tem sinal idêntico. Então, ele tipo separa naquele corpo neutro 2 regiões, né? Umas de sinais positivos e a outra de sinais negativos. Ele vai distanciar aquelas que têm o mesmo sinal. Então, o que acontece se alguém toca agora neste material induzido? Esses elétrons, eles vão continuar a se distanciar o máximo possível deste indutor. Eles têm repulsa, né? Querem ir para o mais longe possível deste indutor. Então, se eu coloco um fio aqui neste material que está sendo induzido, estes elétrons vão tender a continuar fugindo para longe deste corpo que tem o mesmo sinal. Então, eles vão fugir através dessa conexão. Pode ser um fio ligado à terra, né? Fio terra. Ou simplesmente alguém pode tocar a mão neste objeto e essas cargas vão fugir. Já que ela tem aí esse caminho agora para fugir, elas vão continuar se distanciando deste indutor. Então, o que acontece quando eu retiro essa conexão?
Como os elétrons surgiram ali daquele corpo, e eu retirei agora essa conexão, não tem como esses elétrons voltarem, né? Eu cortei essa conexão, não tem como os elétrons retornarem. Então, aquele corpo fica carregado com excesso de prótons, já que elétrons surgiram ali, ele estava neutro, elétrons surgiram e ficam desemparelhados, né? Não tem aquele par de elétrons para se anular mais. Então, ele fica com excesso de prótons. Então, mesmo retirando essa aproximação, aquele corpo, como não tem mais como ganhar elétrons ou como perder, ele vai ficar carregado no final. Então, este é o processo de eletrização por indução. Eu aproximo o material carregado de um corpo neutro, conecto este corpo neutro a um terceiro corpo, né, através de uma conexão. Por repulsão ou atração, ele vai ter essa migração de elétrons, e no final, quando eu retiro essa conexão, o corpo vai ficar carregado. E ele fica carregado sempre com o sinal oposto, ó, àquele material que foi um indutor, né? Então, observe que no final, o induzido fica positivo, com sinal contrário àquele indutor. Então, eu posso fazer este mesmo procedimento aproximando o corpo carregado positivamente. No final, eu vou ter o indutor carregado por sinal negativo, né, no caso oposto. Dúvidas aqui, pessoal, nesse processo? Não, professor. Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Parecidos com os que vão cair na prova. Ah, sim, faltou falar só sobre a força elétrica. Essa atração e repulsão, ela ocorre de maneira análoga à que a gente usa na mecânica para afastar um objeto da gente, ou aproximar, trazer este objeto para perto, né? Então, para realizar isso, para realizar essa ação de afastar um objeto de próximo da gente, ou trazer ele para próximo, a gente executa essa ação aplicando uma força. Então, se eu quero afastar um objeto para longe de mim, eu empurro ele aplicando determinada força. E se eu quero trazer ele para próximo, eu tenho que aplicar uma força também para fazer essa ação. Então, com as cargas não é diferente, certo? Embora a gente não tenha este contato direto, né, de aplicar força diretamente, essa atração e repulsão, este movimento de uma se afastando ou se aproximando da outra, também se dá com uma determinada força. E como é que a gente encontra essa força? Essa força, ela depende de alguns fatores. Ela vai depender das cargas, né, envolvidas. Quanto maior a carga envolvida, maior vai ser essa força. E ela depende também da distância entre essas duas cargas, ou entre esses dois corpos carregados, né? Quanto mais distante um corpo estiver do outro, menor vai ser a ação dessa força. Ela não vai interagir da mesma forma, né? Você já deve ter brincado aí com ímãs, né? É um efeito magnético, mas é bastante similar a este efeito elétrico. Quando você coloca um ímã bem próximo do outro, você sente uma força de atração ou de repulsão bem significativa. Mas quando você coloca estes ímãs distantes um do outro, essa força já é quase imperceptível, bem fraca. Tá? Então, é o inverso, ocorre o inverso aqui. Quando eu aumento a distância, a força é menor. Quanto menor a distância, maior a força. Inversamente proporcional. Então, a lei de Coulomb, ela vai dizer como a gente encontrar a intensidade dessa força entre duas cargas, entre dois corpos carregados. Ela vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas envolvidas
e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E essa força vai depender também do meio em que se encontram essas cargas. Se essas cargas estiverem, por exemplo, na água, no ar, no vácuo ou em outro meio, vai ter a influência deste meio, que está simbolizado nessa constante, que a gente chama constante elétrica K. Essa constante vai ter um valor padrão para cada meio, né? E o mais comum que vocês vão se deparar é a constante elétrica do vácuo ou do ar, né? São bem próximos, né? Vai ser sempre este valor de 9 vezes 10 elevado a 9. Então, vamos fazer alguns exercícios de aplicação. O número de elétrons que deverá ser fornecido ao condutor inicialmente neutro, para que fique eletrizado com cargas menos 3 coulomb, dado o valor da carga elementar. Então, ele quer saber o número de elétrons durante este processo de cargas, né? Então, ele estava neutro e ganhou elétrons. O tanto de elétrons que ele vai ganhar vai ser a carga em excesso, que é o meu N. N vai ser a carga excedente. Ele dá o valor da carga acumulada, a carga total, menos 3. E o E, que é sempre aquele valor padrão, né? Para vocês poderem ler aqui, né? O E é sempre aquele valor 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembra da frasezinha, quem nunca errou? Pronto. Eu tenho a carga e tenho o valor do E, eu encontro o que ele está pedindo, que é a carga excedente, o número de elétrons que foi jogado lá no corpo negro. Então, a carga, o meu Q é menos 3, o N é o que eu quero saber, e o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso está multiplicando o N, passa dividindo. Pronto. Então, vai ficar menos 3 dividido por... Isso não é ao contrário, não. Como? Não fica 1,6 vezes 10 sobre 19 em cima e o menos 3 embaixo, não? Não, o que está multiplicando é o que vai passar dividindo. Tá? Então, isso daqui vai passar dividindo por 3. Ah, entendi. Eu apenas troquei o N de lado. Você pode fazer isso. Não poderia deixar o N aqui, dar o mesmo resultado, certo? Eu apenas botei o N da direita. Mas o que está multiplicando tem que passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Está multiplicando aqui, passa dividindo, certo? Então, é só dividir aqui, ó, 3 por 1,6. Lembre que é sempre número com número, potência com potência. Como eu não tenho nenhuma outra potência aqui em cima, não tem por que eu dividir, né? Mas é só, se tivesse aqui número com número, potência com potência. Então, se você dividir 3 por 1,6, dá quanto? 3 por 1,6, vou fazer aqui, vai dar quebrado, né? 1, menos, né? Que é menos 3, 1,875. E o que acontece com a potência, pessoal? Que só tem ela, eu vou levar ela para cima, numerador. Não vai ter mais denominador aqui, né? Então, lembrando, sempre que eu levo o denominador para cima, ele vai com sinal trocado. O sinal do expoente vai com sinal trocado. Pronto, então está aqui o número de elétrons. Ó. O menos significa que é elétrons em excesso, né? 1,875 vezes 10 a 19 elétrons. Tá? Então, essa é a principal expressão que vocês vão usar na prova.
Tem dúvidas aqui? Não, professor. Então, aí eu vou fazer uma questão aqui. Isso daqui não vai dar tempo, não? Queria fazer só uma questão de força. Aqui a mesma coisa, vocês vão usar aquela mesma expressão, quem nunca errou. Depois eu passo esse PDF para vocês tentarem fazer essa. Só que aqui eu tenho prótons e elétrons, ó. Então, lembrando que este N aqui vai ser a diferença. É o excesso, né? Então, antes de você aplicar, você tem que fazer essa diferença aqui para substituir no lugar do N. Multiplicar pelo o valor do E, né? Que é aquele padrão de 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu queria fazer com vocês essa questão aqui. Então, eu tenho duas partículas, ele está dando o valor das cargas aqui de cada partícula. Essas partículas estão separadas por essa distância, né, de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Ele dá o valor da constante elétrica. Ele quer saber qual a força. Aplicando a lei de Coulomb, né, ele diz que essa força é a constante, o produto das cargas envolvidas dividido pelo quadrado da distância entre elas. Então, vamos substituir. A força é o que eu quero encontrar. A constante, sempre aquele valor, né? 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1, 2 vezes 10 a menos 16. A carga 2, 3 vezes 10 a menos 16. E a distância entre elas, 3 vezes 10 a menos 9. Sempre tenham cuidado de elevar essa distância ao quadrado. Certo? Então, eu vou só repetir este 9 aqui, para facilitar a nossa vida. Eu estou vendo aqui que 3 ao quadrado é 9. Então, se eu deixar este 9 aqui, eu posso cancelar com este 3 ao quadrado. Número com número, potência com potência. Então, eu posso colocar aqui 2 vezes 3 é 6. Aqui eu vou juntar 10 a 16, 16 com 16 dá 32, né? Menos 32, juntando essas duas potências. E embaixo eu tenho que elevar tudo ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. 10 ao quadrado, uma potência elevada a uma potência, eu multiplico os expoentes. Então, 2 vezes 9, 18, menos 18. Ó, 9 cancela com 9, né? E aqui em cima eu fiquei simplesmente com 6, e o resto tudo é potência. Vou botar tudo numa só. Potência de base 10. Repete a base. Quando é na multiplicação, eu somo os expoentes, né? Então vai ficar 9 positivo somado com 32 negativo. E isso daqui eu vou levar para cima. Então vai ter aquela regra, né? Sempre que eu levo para cima, eu troco com o sinal. Então, é menos 18, vai para cima, mais 18. 6 vezes 10. Quanto é que dá essa soma aqui, pessoal? Eu tenho 18 e 9 que são positivos. Se eu juntar isso daí, dá 27. E tenho 32 negativo. 27 com 32 negativo. Se eu tivesse devendo R$32 e pagasse 27, eu ia continuar devendo 5. Tá, então essa é a força final. 6 vezes 10 elevado a menos 5 newton.
Tá? Então, vai ter apenas uma questão de força, muito análoga a essa. É só vocês se ligarem nas regrinhas aí de potência, né? E substituir. Tem dúvidas aqui, pessoal? Professor, eu tenho uma, mas eu acho que é meio complexa, porque quando é que eu sei que eu posso elevar ao quadrado para poder cortar? Não, você tem que... Eu aqui fiz mentalmente, né? Que 3 ao quadrado, tudo que está aqui dentro do parênteses, que representa a distância, tem que ser elevado ao quadrado. É da fórmula, né? A fórmula diz que essa distância tem que ser elevada ao quadrado. Entendi. Então, como a distância era este valor, 3 vezes 10 a menos 9, isso que ele falou que a distância tem que ser elevada ao quadrado. Tá? Tudo que está aqui tem que ser elevado ao quadrado. Aí 3 ao quadrado eu vi que ia dar 9, por isso que eu não multipliquei o 9 ali para não perder tempo, né? Eu ia cancelar com o que estava embaixo. Então, se você visualizar essas situações, pode pegar esses atalhos. Entendi. Dúvidas, pessoal? Essa outra é bastante simples, né, pessoal? Não vai dar tempo para fazer. Vou fazer rapidozinho, ok? Mas quem quiser sair já está liberado, né? A chamada já está feita. O meu N aqui é só a diferença, né? Tanto que eu tenho a mais. Então, eu tenho prótons, cargas positivas a mais do que elétrons. Então, vai estar carregado positivamente no final. Então, como eles têm a mesma potência, não preciso me preocupar com a potência aqui. Para fazer a diferença, 9 menos 4 dá 5. Então, o meu N é 5 vezes 10 a 19. É o que eu tenho a mais de prótons. Como é a carga total? É o meu N, 5 vezes 10 a 19 positivo, vezes aquela constante 1,6 vezes 10 a menos 19. Número com número, ó. 5 vezes 1,6 dá 8. E as potências, 19 positivo com 19 negativo, se anulam, né? Então, fica só o 8 mesmo. 8 por a carga total no final. Oi? Tem como tu fazer de novo? É, sim. Bom, primeiro, é se ligar que este N é o que eu tenho em excesso. A carga é excedente. Como é que eu sei este excesso? É só ver o tanto que tem a mais em relação ao protoelétrico. Ali foi tudo, né? Pronto. Então, o meu N vai ser a diferença entre prótons e elétrons. O número de prótons menos o número de elétrons. Ó. Então, eu tenho 9 vezes 10 elevado a 19 prótons, menos 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Se eu fizer essa diferença, como isso daqui tem uns 2, eu vou só repetir. Coloco em evidência, né? Então, fica 9 menos 4, que é 5. 5 vezes 10 a 19 prótons a mais, né? Então, a carga total, é só aplicar a expressão, quem nunca errou. Onde o N é a carga excedente, que a gente viu que é 5 vezes 10 a 19, vezes a carga elementar, que é aquele valor fixo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Número com número, 5 vezes
1,6. Isso dá 8, né? Se você fizer aí, dá 8. E potência com potência. Eu tenho aqui 10 a 19 positivo, um 10 elevado a menos 19. Dá quanto? Dá 0, né? É. Então, é como se um anulasse o outro. Todo número elevado a 0 é 1. Então, não faz sentido eu colocar aqui 1, né? 8 vezes 1. E se os dois fossem negativos? Aí você juntava, repetia o sinal e somava os dois. Daria menos 38, né? E se um fosse positivo e outro negativo, você tem que fazer essa subtração. Certo? Então, aqui vai ficar simplesmente 8 coulomb. Não vai ter potência. Ok? Então é isso, gente. Qualquer coisa, se estiverem estudando e se preparar com alguma dificuldade, pode mandar um zap que eu ajudo. E boa prova na próxima semana para você. Não só na minha, mas nas outras disciplinas todas, né? Valeu, Tá, tchau, tchau e até a próxima oportunidade. Boas aulas na sequência.